Fala pessoal, Jonathan, beleza? E hoje vamos a um magnífico, selo de magnífico, André. Magnífico teste, tá? Que vocês pediram. Cadê os processadores da AMD? Então, esse aqui vai ser um quadro muito louco, com muitos testes, muitos processadores, muitos jogos que vocês vão ver aqui, tá? E hoje vamos começar, que vai ser o seguinte, vou explicar para vocês como vai funcionar esse quadro, vai ser mensal, tá? Então, para esse quadro continuar, como é um quadro trabalhoso, esse teste que vocês vão ver aqui hoje levou uma semana, 5 dias úteis fazendo esse teste, pois são 3 runs em cada jogo no mínimo, tá? No mínimo 3 runs, não na qualidade de mina, tá? 3 jogos, 3 runs no mínimo para vocês, então cada processador, cada jogo, então leva muito tempo. Então esse quadro vai ser mensal, além deles vamos ter o gargalo na gargala normalmente como a gente faz, só que esse aqui é com quadra mega boga, né, que o André falou, mega boga, tá, com muitos processadores e muitos jogos. Então deixa seu like se você quer continuar esse quadro. Depois que você ver todos os comentários do André nos gráficos, ele vai comentar gráfico por gráfico, você deixa seus comentários, suas opiniões, suas dicas, sugestões, outras resoluções que vocês querem ver testes, outra placa, a próxima placa de vídeo que vocês gostariam de ver teste com esses processadores, então deixe nos comentários após ver o vídeo, tá? Agora vamos explicar como vai funcionar. Nós vamos fazer o teste em 9 processadores, hoje aqui 9 processadores, estão todos aí na tela, porque eu não vou lembrar o nome de todos eles, tá? São AMD e Intel, 9 processadores em 8 jogos na resolução Full HD, tá? Hoje começamos com Full HD, mas depende de vocês, se vocês quiserem os jogos em 2.5K, 4K, esse novo teste, ou em outra placa, em outra resolução, tá lançada a meta aí, 5.000 likes, a gente adiciona os 5960X nessa briga, que ficou de fora o 5960X, e 6.000 likes a gente taca ali em 2.5K ou 4K, o que vocês mais deixarem nos comentários, com a mesma placa e o mesmo teste. Faz uma votação no Facebook, Jonathan, é mais legal. Podemos fazer uma votação no Facebook também, se vocês quiserem, podemos fazer nos dois, uma votação aqui nos comentários e uma no Facebook, tá? Vale lembrar que sempre iremos ter votação no Facebook sobre a próxima placa a ser testada, além dos comentários, então vamos dar uma analisada aqui. Então, se você não curte a nossa fanpage no Facebook, também já aproveita, aqui está na descrição o link, entra lá, curte, deixa uma avaliação de 5 estrelinhas para nós, que nos ajuda bastante, pelos testes que a gente faz, pelos produtos que a gente traz para você, nosso profissionalismo sempre te ajudando, então deixa 5 estrelinhas que nos ajuda bastante, tá? Então essa votação vai correr lá, então siga para não perder e deixe nos comentários, vocês querem esse teste em 2.5K e 4K, com a mesma placa de vídeo, os mesmos processadores, para ver se muda o resultado ou não muda, resolução muda ou não muda, então deixe nos comentários, mas não se esqueça da meta, né? 5.000 likes, 5960X e 6.000 likes em outra resolução que vocês mais votarem lá. Então, fiquem com o André agora, hein? Fiquem com os gráficos que o André vai comentar para vocês um por um e depois eu volto com uma pequena conclusão para vocês. Fala pessoal, André aqui, beleza? Eu quero explicar agora um pouco os gráficos para vocês, falar um pouco das metodologias, falar o que eu senti aqui enquanto eu estava fazendo esses testes, tá? Então, vamos lá. Esse primeiro gameplay aqui que eu fiz para vocês, né, foi no Dirty Rally, rodando em Full HD, na qualidade Ultra com MSAA × 8, né, a qualidade máxima que o jogo nos proporciona. Vocês estão vendo aqui, tá aqui os processadores da AMD tiveram uma mínima, média e máximas inferiores aos processadores da Intel, né? Então vocês coloquem pause no vídeo, vocês deem uma avaliada, né? Interessante a gente notar aqui, olha só, que do poderosíssimo i7 para o poderosíssimo i3, assim, se é que assim podemos falar, notem que a diferença de frames foi pouca, na verdade até a média do i3 foi até superior ao i7, né, que a gente nota aqui que todos os processadores da Intel tem na verdade uma mínima muito parecida, uma média muito parecida e a máxima também, né, jogar em 77 ou 83 frames, nesse caso não vai te proporcionar nenhum tipo de ganho, né, nenhum tipo de diferença de desempenho, falar, meu Deus, quero comprar um i7 por causa disso ou um i5 por causa daquilo, né, então realmente os processadores da Intel aqui tiveram um desempenho muito parecido, né? Não vou falar que nenhum deles teve nenhum tipo de benefício, mas todos os processadores da Intel, nesse caso, foram superiores a todos os processadores da AMD, né? Então, botem pausa no vídeo, deem uma olhadinha aí e vamos para o próximo. Bom, chegamos numa parte aqui, né, no Dying Light, tá? Esse teste foi feito antes do Dying Light lançar o The Following, tá? Mas não mudou engine, não mudou nada, tanto que não teve nem até driver diferente para o The Following, então creio eu que não vai ter nenhum tipo de diferença em relação ao de desempenho, né? Mas eu vou bolar uma metodologia dentro do The Following, dentro daquele cenário, tá? Vou bolar alguma coisa pra vocês, né? Então, cara, a primeira coisa que a gente pode notar aqui, olha só,
o FX 9590, notem que no Dying Light, sempre quanto melhor o processador, mais frames ele dá, né? Então, sempre tem esse ganho de frames em relação ao processador. Quanto melhor o processador, melhor o desempenho no Dying Light e ele funciona muito bem, tá? Uma coisa que chama atenção aqui é o 8370, tá? Esse nosso modelo de 8370 que foi testado é o 8370E. Ele não é o 8370 sem o E, ele é o 8370E. O 8370E, ele é inferior ao 8350, então vai ser bem comum vocês verem aqui nos testes o 8370E tendo um desempenho inferior ao 8350, ok? Infelizmente a gente não tinha o 8370 normal, mas é um processador ali que a gente acabou adicionando porque a AMD nos cedeu esse processador, tá, galera? Então olha só, vamos analisar aqui as mínimas dos processadores da AMD, a 55, o 8050 já foi para 61, o 9590, olha só, já foi para 69 frames, então a gente tem um ganho aí de 14 frames em relação ao 6300, né? A média também, ele foi de 88 frames, né? De 71, o 6300 para 88 frames, então um ganho aqui bem bacana, um ganho realmente bem legal, né? Vamos comparar aqui agora os processadores da Intel, olha só, o i3, né? Olha só, a gente vai melhorando, o Core i5 vai tendo um pouco mais de desempenho, o Core i5 melhor tem um pouquinho leve desempenho a mais, o i7 aqui um pouquinho mais de desempenho e o 4790K ali muito empatado com o 4790 normal, né? Então vocês coloquem pause no vídeo, deem uma avaliada aí, tá? Então eu achei bem legal mesmo o Dying Light, ele é um dos meus jogos preferidos para se fazer benchmark, porque ele retrata muito bem, né? Quanto mais memória, mais frames, quanto mais processador, mais frames, quanto mais frequência de memória, mais frames. Então ele é um jogo que eu gosto muito e essa ROM que a gente fez aí, 3 ROMs em cada processador, deu números muito estáveis e muito legais para mostrar para vocês aí de casa, né? Então, vamos aí para o próximo gráfico. Um detalhe só no Dying Light, tá? Em Full HD, tá com tudo no máximo, tá? Todas as tecnologias da NVIDIA ativa e com a distância de visão também toda no máximo, tá? Então o jogo realmente, como ele foi feito para ser jogado, com tudo no talo. Bom, aqui no GTA vocês estão vendo aí todos os desempenhos, né? Vocês podem ver que todos os processadores da Intel, tirando o Core i3, né? Todos os 2 i5 e os 2 i7 tiveram uma quantidade de frames muito parecida, tanto na mínima, quanto na média, quanto nas máximas, né? O que a gente pode chamar aqui um pouco a atenção, o FX 9590, ele teve uma média, na verdade, até melhor que o i7, né? A máxima também melhor que os Core i7, só que a mínima, né? Os processadores da AMD, a gente notou aí que em todos os benchmarks relacionados ao GTA, eles têm uma mínima bem baixa, né? Notem que a mínima do 9590, ele ficou até abaixo da mínima do Core i3, né? Então a gente vê aqui, realmente, parece que tá faltando um pouco de otimização nos processadores da AMD no GTA, né? Obviamente, se a gente fosse analisar somente a média, por isso que é complicado a gente mostrar somente a média pra vocês, pessoal. Se nós mostrássemos somente a média, daria a impressão de que o 9590 é melhor, né? Mas a mínima aqui é muito importante, na verdade é mais importante do que a média, né? Porque acima de 30 frames, obviamente você vai querer jogar com a média de 38 ou com a média de 55 ou 53, né? Obviamente você vai optar nesse caso aqui por algum dos processadores da Intel, né, galera? Mas analisando as médias aqui, os processadores da AMD, se a gente for analisar só as médias, os processadores da AMD tiveram um desempenho ali bem interessante, né? E dentro do que os processadores da Intel também estão te proporcionando. Vale lembrar que essas qualidade aqui do GTA V, eu devo deixar provavelmente prints na tela aí de todas as configurações que foram utilizadas, tá? Mas foi, ó, o GTA em Full HD com FXA ON e MSA vezes 8, então a gente forçou o máximo que a gente conseguiu forçar aqui no GTA V, tá, galera? Vamos agora então para o Mad Max, né? Vou começar falando pela qualidade, né? Eu tô meio perdido nisso, né? Estamos em Full HD na qualidade Very High, né? Então a qualidade máxima que o jogo até tem como tu mudar algumas coisinhas para deixar um pouco mais pesado ele ali, mas vou colocar em Very High, que é um preset bem interessante pra gente fazer as comparações aqui pra vocês, né? Novamente, todos os processadores da Intel, que os 2 i5 e os 2 i7 aqui, ó, muito iguais, empatados nas mínimas, as médias a mesma coisa aqui, 2 frames de diferença. Isso também, se der menos de 3% de diferença, a gente vai comentar como empate, tá? Então aqui, ó, mínimo empate, médio empate, máximo empate. Então, colocar tanto o i7 mais caro que tem a Intel, ou o i5 mais simples, você vai ter exatamente o mesmo desempenho. Nota que no Core i3 aqui a gente perdeu 26 frames na mínima, a gente perdeu aqui em torno de
28 a 30 frames na média, então vocês estão notando aqui que realmente o Core i3 no Mad Max, ele tem essa perda de desempenho, porém, ele acabou tendo aqui desempenho melhor que o 8370 e o 6300, né? Ele compete aqui com o 6300, né, pessoal? Não vamos falar que ele compete aqui com outros processadores, porque não, né? Ele tá dentro da faixa de preço aqui do 6300, então é bem interessante vocês compararem isso tudo, né? Também notem que os processadores da AMD, apesar de ter uma média alta, a mínima de quantidade de frames aqui também é irrelevante pra gente, porque tipo assim, se tu jogar 92 frames, que foi a mínima que aconteceu aqui, ou jogar 125 não vai mudar nada, tu não vai perceber nada, né, galera? Mas igual, né? Vocês estão vendo aqui que os processadores da AMD realmente tiveram um pouco de perda de desempenho em relação aos processadores da Intel, né? Então, vamos aí para o próximo game. Vamos lá então agora no Shadow of Mordor, tá, galera? Vocês estão vendo aí, nós fizemos aqui os processadores da Intel, né? Os processadores da Intel aqui com uma superioridade. Notem que os Core i5 tiveram uma mínima melhores que os Core i7, né? As médias aqui, ó, também tudo bem parecido, bem padrão. E os processadores da AMD, vocês podem notar muito bem que eles ficam um nível abaixo, né? Eles ficam aí em torno de 30 frames, um pouco mais de 30 frames, tanto na mínima, na média e na máxima, né, de diferença. A máxima é irrelevante, né, no Shadow of Mordor, né, pessoal? A gente tá rodando aqui em Full HD na qualidade Ultra, né? Então, usou ali quase 5 GB de memória de vídeo para rodar esse jogo, então realmente os processadores da AMD que a gente nota que eles estão tendo uma perda de desempenho no Shadow of Mordor, né? Vale lembrar também que a gente escolheu jogos Powered by NVIDIA, Powered by Intel, Powered by AMD, então a gente fez uma mescla bem interessante para, obviamente, passar um dado bem concreto para vocês aí de casa, né? Mas realmente, Shadow of Mordor, os processadores da Intel, até o Core i3 ficou superior ao 9590, o que é complexo, né, de a gente avaliar isso aqui, falar pra vocês só por esse dado, só por esse game, que obviamente 9590 não ia ser interessante, mas vamos ver no final de tudo quando a gente explicar pra vocês o gráfico completo. Bom, a gente tem agora o Tomb Raider, tá? Não tinha sido lançado ainda quando eu comecei a fazer, quando eu comecei a fazer acho que 2 dias depois, ou 3 dias depois lançou o Rise of the Tomb Raider, então esse aqui é no Tomb Raider antigo, assim por dizer, né? Tanto que a gente colocou aqui Tomb Raider 2013, Full HD na qualidade Ultimate com 4 vezes MSA e Ultra Shadows, né? A gente setou em Ultimate e mudamos o MSA para vezes 4, tá? E Shadows a gente colocou no Ultra, tá, galera? Notem que é um relógio, cara. O Tomb Raider, né? O Tomb Raider, ele simplesmente, ele não importa o processador. Qualquer processador que você colocar, você vai conseguir extrair 100% do desempenho, porque quem dita o desempenho no Tomb Raider é a placa de vídeo. É um jogo chamado GPU Bound, né? Ele é totalmente fechado em relação à placa de vídeo. A placa de vídeo faz o que ela tem que fazer e o processador fica lá tirando uma sonequinha enquanto você joga o seu Tomb Raider, né? Eu tive que perder um tempão pra Dedel pra fazer isso pra vocês, mas realmente eu não ia conseguir dormir caso eu fizesse só em 2, 3 processadores. Não, eu preciso fazer em todos pra mostrar pra vocês que realmente não tem diferença no Tomb Raider, tá? Agora a gente vai para um jogo muito esperado, né, cara, que é o The Witcher, tá? O The Witcher aí a gente olhando, a gente jogou na qualidade ultra, tá, galera? E aquela pós-processamento a gente colocou em Very High. Na verdade, é o máximo que o jogo pode te proporcionar, né? A gente coloca em Ultra Quality e pós em Very High. Tem algumas coisinhas que a gente pode mudar lá com o efeito do cabelo do Geralt e tal. Tem algumas coisinhas que dá pra gente aumentar, mas a gente colocou isso aqui. Muito fácil de você simular em casa. Coloca o jogo no Ultra e a pós no Very High, tá? Olha só, os processadores da AMD, vocês notam que todos ficaram aqui na mesma quantidade de desempenho, a média também a mesma qualidade de desempenho, a máxima a mesma qualidade de desempenho, a quantidade de frames, né, e os Intel a mesma coisa, as mínimas ficaram igual, as médias igual e as máximas exatamente iguais, né, então, realmente, um pequeno, 4 frames ali de vitória para Intel aqui, mas também não é nada muito relevante, de 45 para 49 na mínima. Eu acho que não é um número relevante pra você falar eu vou comprar Intel ou vou comprar AMD. Nesse caso que realmente você deve cair meio que em cima do muro. Aqui o jogo, cara, que é muito bom de testar também, que é o Battlefield 4, nós testamos apenas na qualidade Ultra, tá? Obviamente, uma 980 Ti para apenas Full HD na qualidade Ultra é muito, né? Muita placa de vídeo para pouco jogo, assim por dizer, né? É uma placa de vídeo que já rodaria em 2.5K, até mesmo em 4K o Battlefield, né? Mas vamos ver aqui, fazer uma análise, né? Quanto mais processador, geralmente ele te dá mais frames, e a gente tá conseguindo realmente manter aqui
Mais ou menos isso. Olha só, a gente tem aqui o i3, ele tá junto aqui com os processadores AMD nas mínimas, ó, de 51, 58, 55, né? As médias aqui é 91 pro Core i3, 101 pro 9590, né? Um processador bem mais caro. Olha aqui, o i3 ele acabou se tornando aqui, ó, tão bom quanto o 8370 e aqui um pouco empatado aqui com o 6300, que é o processador que realmente ele compete, né, galera? Mas olha só, a gente colocando aqui o Core i5 já, os dois Core i5, olha só, a gente até teve um ganho de desempenho de 5 frames na mínima aqui. A gente teve 2 frames de diferença aqui na média, o que não é nada, né? Mas olha aqui os Core i7 realmente te entregando um pouco mais de frames, né? Se fosse assim todos os jogos, quanto mais processador você gastar, mais frames você ganhasse, ia ser perfeito, né? Infelizmente não é assim que o cenário acontece, tá, galera? Mas note que realmente no Battlefield fica muito bonito, né? Os Core i7 eles ficam aqui uma casa acima dos i5, os i5 ficam uma casa acima dos i3. E, na verdade aqui o i3 eu diria que até se comparou aqui com os processadores da AMD, infelizmente, tá? Mas vamos ver aí os próximos gráficos. Tá, a gente tem agora esse gráfico que eu fiz aqui, que é o gráfico de poder de fogo, tá? Ele não vai te dizer nada nesse primeiro momento, mas eu somei todas as mínimas de todos os processadores, todas as médias de todos os processadores e todas as máximas de todos os processadores, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esse gráfico aqui e vamos dividir pelo número de jogos que vai te dar o quê? A mínima de frames, a média e a máxima que a tua placa de vídeo, a 980 Ti, vai rodar com cada um desses processadores. E como nós fizemos aqui em 8 jogos, esses testes, a gente vai te passar um número bem sólido, uma informação bem concreta mesmo de como o teu jogo vai rodar, tá? Então vamos lá pro próximo gráfico. Olha só, então agora a gente tem, cara, eu vou escrever até em inglês, né, Global Average, é a média global, né, eu não sei porque eu fiz isso e nem sei se tá certo que eu escrevi, tá, mas olha só, a gente vai ver aqui a média global então, o que a gente fez? A gente pegou aquele poder de fogo, que é a soma de todas as mínimas do 6300, dividimos pela quantidade de jogos, então a gente pode falar aqui que rodando a 980 Ti Water Force com o 6300 você vai ter em torno de uma mínima de 53.58 frames nos teus jogos em Full HD, tá? Uma média de 80.85 e a máxima de 109. Então vamos comparando aqui com todos os processadores, tá? Interessantíssimo a gente chegar aqui no ponto, olha só. Infelizmente, pessoal, vocês notem que o Core i3 ele até ficou com uma mínima superior 6 frames a 9590, tá? Isso em Full HD. O Jonathan comentou com você, se ele não comentou, ele vai comentar provavelmente no final do vídeo, que a gente deve fazer testes agora daqui a pouco em 2.5K ou em 4K, repetir todos esses testes aqui pra gente ver se em resoluções mais altas os processadores da AMD vão se dar melhor ou não. Nesse caso aqui, apenas em Full HD a gente consegue notar bem certinho, tá? Que é uma coisa muito importante, tá, pessoal? Olha só, olha aqui os Core i7, que são os mais caros que tem, 78 frames a mínima, e o i5 mais simples, né, 76 frames, então você vai ter perdendo apenas 2 frames, colocando um simples Core i5 em relação a um Core i7, né, a média aqui, que é um número bem interessante também, você vai jogar aqui a 105 frames, enquanto se você gastar aí, sei lá, um pouco mais de R$1.000 para colocar um Core i7, você vai estar ganhando em torno de 6 frames, eu acho que é pouquíssimo ganho para você gastar em torno de R$1.000 para ganhar 6 frames. É a relação custo-benefício que você tem que analisar, que nós vamos mostrar no próximo gráfico isso pra vocês, tá, galera? Então, olha só, o Core i3 ficou 95 frames de média, né? Ficou 10 frames abaixo do i5 mais simples, né? Então, cara, é questão de você avaliar mesmo, né? Que entre i3 e i5, caso você queira Intel, e a AMD, saiba que você colocando um processador da AMD, você vai estar rodando aqui, ó. Vamos pegar um 8350, que é um processadorzão bacana da AMD, 88 frames, e se você colocar um i5 simples, você vai estar ganhando aí 10, 17 frames na média dos seus jogos em Full HD. É uma diferença bem grande, obviamente, num computador com a 980 Ti, tá, pessoal? A gente vai fazer esses testes aqui com diversas outras placas, o Jonathan vai explicar pra vocês no Facebook como é que vai funcionar a votação e tudo mais, mas é bem interessante mesmo você ver essas médias aqui, cara. Olha só, o que eu vou te falar? Se tu comprar um 8350 e tu jogar com a mínima de 58, média de 88, não tem problema, você vai estar levando um ótimo desempenho para casa. Porém, se você tiver a noção de que se você colocasse um Core i5 simples, que seria ali dentro da mesma base de preço, um pouco mais caro na verdade do Core i5, né? Você ia estar ganhando aqui em quase 20 frames, né? Em torno de 18 frames você ia estar ganhando na mínima, e aqui ia ganhar aqui, acho que 17 frames na média, né? Então, obviamente, você tem que colocar na balança e analisar a relação custo-benefício, que é o que a gente vai fazer agora no próximo gráfico, tá? Então, deixa eu passar aqui pro próximo gráfico e vamos dar uma analisada.
olha só, agora a gente tem esse próximo gráfico, tá? Que diz aqui em cima, ó, 980 Waterforce, valor por frame, valor do processador mais placa de vídeo, dividido pela média de frames global, né? Que foi aquele gráfico anterior, tá, galera? Então, o que que a gente pode fazer? Olha só, notem que vocês viram que os processadores da AMD, aqui o 6300, por exemplo, ele é bem mais barato do que um Core i5, por exemplo. Só que por que que ele se tornou uma quantidade de um custo-benefício maior, né? Um valor inferior? Porque aqui quanto menor, melhor. Tá? Por que que ele se tornou aqui R$60 por frame, sendo que se a gente colocasse um i5 vai dar R$10 a menos por frame? Vamos voltar aqui pro gráfico anterior. Notem que a média dele ficou 80, tá? Do 6300, e a média do i5 ficou 105. Nós estamos falando de 25 frames a mais. Então, nesse caso aqui, você gastando mais com o i5 mais simples, comparado com o 6300, por exemplo, obviamente, né, o i5 é mais caro, porém ele se torna um benefício melhor, um custo-benefício melhor, porque você vai ganhar muito mais frames proporcional ao custo que você está tendo. Então é muito interessante vocês avaliarem isso, porque nem sempre o mais barato é a melhor relação custo-benefício, tá, pessoal? Obviamente a gente teve processadores aqui, olha só, por exemplo, o Core i7. O Core i7 ele é muito caro, vocês sabem que o Core i7 é muito caro, mas ele custa R$57 por frame, enquanto o 9590, que é bem mais barato, o 8370, que é bem mais barato, e até aquele empatou com o 8350, que é bem mais barato também, em relação custo-benefício aqui. Por quê? Vamos voltar de novo, novamente para o outro gráfico. O 4790K ele teve 111 frames, até o 4790, olha só, 110 frames, enquanto os processadores da AMD estão aqui em torno de 20 frames abaixo. Então é muito importante você avaliar isso. Claro que rodar 90 frames é muito bom, só que se você estivesse rodando a 110, obviamente seria um pouco melhor, e às vezes você vai gastar mais colocando aqui um Core i7, mas você vai estar tendo um desempenho proporcional a isso. Então isso se refletiu aqui no custo por frame, né, galera? Claro que aqui a gente deveria de somar a placa-mãe do 9590, que ele exige uma placa-mãe mais cara, exige um watercooler, os processadores da Intel não, mas cara, a gente simplesmente quis fazer realmente valor do processador mais o valor da placa de vídeo dividido pela média de frames. Acho que ficou um número bem legal para vocês verem isso. Se a gente colocasse exatamente tudo no papel, obviamente o 9590 ia se tornar ainda um custo-benefício menos interessante, ainda por exigir uma placa-mãe mais top, né? Uma placa-mãe de 120 watts de TDP e um watercooler, porque ele não suporta o CPU Cooler Box, né, galera? Então, realmente, analisem todos esses gráficos, tirem as dúvidas de vocês aí de casa, né? Tirem as próprias conclusões de vocês aí de casa. Aqui, cara, esse teste demorou muito para mim fazer, tá? Eu fiquei 5 dias, eu fiquei uma semana fazendo esse teste, cara, fazendo todos esses benchmarks. Cada processador que eu terminava, eu chamava o Jonathan, a gente sentava junto, conversava sobre cada um dos processadores, sobre como é que estava sendo feita as metodologias, né? Porque uma pessoa só fazendo é ruim. Às vezes você pode cometer algum erro. O Jonathan sentou lá, olhava, acompanhava com os testes junto. Então a gente ficou o tempo todo conversando realmente para chegar nesses números aqui e passar para vocês quais são as melhores relações custos-benefícios, né? Obviamente vocês devem analisar aqui também que estou olhando aqui pela relação custo-benefício, o i3 aparentemente ele é um custo-benefício muito bom por ser R$51 por frame, né? Ele é o segundo melhor custo-benefício. Mas voltando aqui para o anterior, olha só, você tem que analisar. Se você colocar aqui um i3 em vez do i5, você vai perder em torno de 10 frames na média. Só que vocês viram ali em alguns jogos, né, como Battlefield, GTA, ele teve uma perda bem grande de desempenho. Você tem que colocar no papel o quão relevantes são esses jogos para você ou não, né, galera? Então, realmente, tirem as suas próprias conclusões. Eu quero que vocês deixem comentários sobre esse teste, porque realmente ele foi muito demorado, mas eu acho que é um teste bem gratificante que a gente tá fazendo aqui para vocês, passando todas essas informações, tá, galera? Bom, pessoal, da minha parte era isso aí, tá? Muito obrigado por você que assistiu esse vídeo, cara. Deixa o like, deixa o seu comentário aí e fiquem aí com a parte do Jonathan do vídeo, né? Muito obrigado e fui! Após terem visto esses diversos gráficos, Visto, não vido. Começa de novo essa porra aqui. Vido. Pior. Após terem visto esses diversos gráficos que o André comentou para vocês, um por um, vocês mesmos podem tirar suas próprias conclusões de qual processador você colocaria com a 980 Ti Extreme Game da Gigabyte. Fica seu próprio critério. Qual processador você colocaria? Deixe nos comentários aí também. E não se esqueça, se você quer ver esse teste em 2.5K ou 4K, quem sabe a AMD não leva melhor? Quem sabe não emparelha os frames? Eu acho que ganha. Quem sabe ganha? Não se sabe. Então, se você ficou curioso para ver se em 2.5K ou 4K, como ficaria essa diferença, se vai se manter igual como é no Full HD, ou vai diminuir, ou a AMD vai ganhar da Intel em alguns casos, deixa seu like, né, que nós temos aquela meta inicial no vídeo,
e deixe nos comentários qual a resolução você quer ver no próximo teste também e a próxima placa de vídeo. Mas vamos lá, vocês, acho que esse teste merece esses likes, né? Porque olha o trabalho que foi, e aí você vai ter, obviamente, foi com uma placa cara, feita, todo mundo sabe que tá fora da maioria, da grande maioria dos brasileiros alcance de poder comprar essa placa, mas a gente pode fazer com 960, 950, isso depende de vocês. Ah, nenhuma da AMD, fanboy? Pode ser da AMD também, né? Nas votações ali que vocês querem, iremos fazer, então deixe nos comentários e a votação vai rolar uma vez por semana no nosso Facebook também, que esse quadro vai ser mensal, pois dá bastante trabalho, tá? Mas aí vocês podem ver qual o processador que se comportou melhor em Full HD com a 980i, conforme foi mostrado nos gráficos. Lembrando que essa resolução Full HD, tá? Deixando bem claro para vocês, estamos passando aqui os dados para vocês em jogos, então passando a mensagem, a sua própria conclusão você mesmo pode tirar e fazer a sua análise. Ah, eu botaria tal processador com ela porque eu achei legal. Pelo menos nós estamos passando para vocês, como se diz o ditado do André, não atire no mensageiro. Então nós estamos passando a mensagem, você pode muito bem fazer o que você desejar, colocar o FX 6300, colocar o i7 com ela, fica a seu critério, tá? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa seu like, é extremamente importante, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e não se esqueça, a votação vai rolar no Facebook, então curta lá para não perder nada e nos comentários desse vídeo já deixe se você quer o teste em 2.5K ou 4K com essa mesma placa de vídeo, você ficou curioso para ver como fica o desempenho, se muda muito ou continua a mesma coisa, essa diferença? Então deixe nos comentários, tá? Muito obrigado a todos, valeu e até o próximo vídeo.